Bom, pessoal, esse aqui é mais um vídeo para o canal, né? Nesse vídeo eu vou só quebrar um pouquinho aquela sequência. Vou fazer aqui uma experimentação, né, de temáticas para o canal. E isso foi até um pedido, né, uma solicitação que já tinham feito essa solicitação, né, de abordar esses temas no canal. Eu vou abordar, né, um tema que é alvo aí de muita preocupação por parte de todo mundo que termina um curso de graduação, que precisa fazer um trabalho ao final, numa especialização ou um artigo, enfim. E vou começar a abordar, né? Claro que eu vou dar continuidade àquela sequência que eu venho fazendo do Excel, né, da inteligência artificial com o Excel, vou dar continuidade, mas também vou fechar aquele ciclo. Depois eu posso retomar, né, também sob demanda, né, como foi esse caso que eu vou, esse tema que eu vou abordar aqui, que é o TCC. Então, o TCC é alvo aí, é perturbador, é alvo de tensão por parte dos estudantes. Que tema que eu vou abordar? Como é que eu vou fazer? Como é que eu estruturo o TCC? Então, vou começar a abordar, vou começar a esmiuçar um pouco, né, questão de TCC, questão de transformar o TCC num artigo, e vou interromper momentaneamente aquela sequência que eu venho fazendo do Excel com a inteligência artificial. Bom, aqui, né, eu vou colocar para vocês o seguinte, né? Primeiro, o TCC, eu preciso de um tema, eu preciso ter algum tema para abordar. E eu preciso esmiuçar esse tema, né? Pensa o seguinte, pensa num filtro. Então você tem uma grande área, né? Vamos supor, você começa a fazer uma graduação e você começa a observar quais são as áreas que te interessam, né? Quais as áreas que despertam o teu interesse. Então, de repente, você tem interesse na área, vou puxar aqui para o canal, na área de logística e operações, que é uma área maravilhosa, né? Melhor área de todas. De repente, você tem interesse por marketing, de repente, você tem interesse por finanças. Quais são as áreas que você tem interesse? Então, você vai começar a funilar isso, né? Você vai começar a ter um filtro disso aí. E aí você vai passar por esse filtro até chegar a um tema específico, né? É como se fosse aquela ideia que tem no marketing, o grande mercado e o nicho, né? O nicho, né? Você ultra nichar, né? Então você vai chegar num tema algo bem específico. Então vou dar um exemplo aqui. Você quer, você se interessou, né, aleatoriamente aqui, logística e operações. E aí você fala assim, tudo bem, dentro de logística eu me interesso mais, ou eu trabalho também, isso é importante, se você trabalha, se você tem relação direta ou indireta com esse tema. Eu trabalho com logística na área de transportes, por exemplo. Então, eu tenho logística e operações, eu vou descendo um pouco mais, eu tenho transportes. Tá, tudo bem, mas dentro de transportes, o que eu quero abordar? Porque tem a questão dos modais, é um modal específico. Com o que você trabalha, né? Você consegue, através do seu TCC, por exemplo, analisar uma situação do seu trabalho, uma reflexão que você precisa fazer. Você consegue, através do seu trabalho de conclusão de curso, que no caso é o TCC, você consegue propor um novo projeto, uma nova prática, você consegue gerar algum resultado que vá impactar na empresa que você trabalha, se você trabalha. Aí você fala assim, não, Desse, mas eu não quero fazer nada relacionado ao meu trabalho. Beleza, mas você vai ter que voltar lá e pensar o seguinte, quais são as disciplinas que me interessam? Porque você começa a pensar o seguinte: bom, esse grupo aqui me interessa. Dentro desse grupo, o que eu gosto mais? Que eu tenho um interesse maior? E aí você vai começar a pesquisar em cima daquele tema, né? Em cima daquilo que você tem um interesse maior. Eu falei de logística e falei de transporte. Mas o que envolve o universo de transportes? Tem modais. Eu tenho, por exemplo, a questão da relação das empresas contratantes com as contratadas, prestador de serviço, que no caso é a transportadora, né, o nível de serviço em transporte, tem várias situações que eu posso abordar. Você vai ter que afunilar um pouquinho mais. Vou abordar um modal específico, problemas de infraestrutura do modal rodoviário no Brasil. Está muito amplo. É um estado específico, é numa região específica. Então, notem que você vai do amplo,
né? Normalmente, dessa forma, você vai do amplo para o mais específico possível. E é claro que você tem que ter uma questão de pesquisa, você tem que ter uma questão que você vai responder. Ah, eu quero entender quais são os fatores críticos, né? Quais são os fatores críticos, do nível de serviço logístico. Você vai fazer provavelmente uma revisão da literatura, você vai fazer uma revisão bibliográfica. Então você precisa entender que você vai partir do geral para o específico, tá? Eu vou abrir aqui só para a gente começar a colocar um pouco a mão na massa aqui, o seguinte, tá? Deixa eu só compartilhar com vocês aqui uma ferramenta que vai ajudar muito a quem está pesquisando, enfim. Então, deixa eu só colocar aqui para vocês, que é o Google Scholar, né? Que no caso é o Google Acadêmico, né? Então, deixa eu só compartilhar com vocês aqui. Vai ajudar bastante vocês nessa questão. Então, tá aqui, ó. Tem aqui o Google Acadêmico, tá aqui o Google Acadêmico, tá? O que é importante, né, quando você fala de um trabalho de conclusão de curso? Qual que é a primeira etapa? Eu faço isso com os meus orientandos, né, nas instituições que eu dou aula. Qual é a primeira etapa ali? A primeira etapa você precisa definir, né? E aí vem a parte do planejamento, definir o tema, né? Na verdade, você vai definir o tema, claro que você vai abordar, e você precisa esmiuçar isso. Então, primeira questão, né, você definir, bom, então eu quero logística e operações, dentro de logística eu quero transporte, ou dentro de logística eu quero logística reversa. Importante nesse primeiro momento, que vai te ajudar é uma pesquisa mais exploratória. Então você vai começar a explorar artigos, vai começar a ler, até para você, junto com o seu orientador, né, essa é a minha sugestão por experiência, montar ali uma estrutura, que essa estrutura que você montou do TCC vai cair no planejamento desse TCC, num cronograma que você vai ter que fazer de execução de determinadas tarefas. Então você precisa ter claro, né, nesse momento, que você vai precisar, num primeiro momento, você vai precisar definir quais são as áreas que te interessam, essa é uma pergunta importante. Dentro dessas áreas, o que te interessa mais? Qual é o tema que te interessa mais? E você vai trabalhar em cima desse tema. Você precisa ir do geral para o específico. Você tem isso em mente. E isso vai te levar, junto com o seu orientador, que é peça fundamental nesse processo, ele vai, né, é o que eu faço com os meus orientandos, é a sugestão que eu coloco aqui, vai ter uma estrutura, você vai chegar a uma estrutura desse TCC. E essa estrutura vai te levar a elaborar um planejamento, onde você vai ter ali claramente quais são as etapas que você vai ter que cumprir, quais são as etapas e, consequentemente, as datas que você vai ter atreladas, vinculadas a cada uma dessas etapas, para chegar no final, TCC finalizado, com todas as correções por parte do orientador, aí você vai para a parte que é a apresentação e a defesa, elaborar a apresentação e depois a defesa, que é a última etapa, porque você vai ter a percepção da banca no trabalho que você está apresentando. Então, eu sugiro sempre você começar com uma leitura exploratória. Vai trabalhar junto com o seu orientador ali. Claro que o orientador, normalmente, ele já tem as linhas de pesquisa dele, já tem os temas que interessam a ele, mas é importante que você faça sobre um tema que te interesse. Se o tema não te interessa, não adianta. Vai sentar no computador, folha em branco do Word, eu ia falar folha em branco do Excel. Folha em branco, tô com Excel na cabeça. Folha em branco do Word, você vai falar assim, caramba, não consigo fazer. Pô, não quero fazer. Porque já é uma tarefa, né? Já é uma atividade complexa. Você tem que parar, tem que pesquisar, você tem que ler, fazer as marcações na sua leitura, tem que reescrever isso de forma estruturada, montar um texto, introdução. Então já é um trabalho ali denso. E se você não gosta do tema, nem adianta. Então, o ideal é você conversar isso, negociar isso também com o orientador. Um tema que te interessa e, claro, tem que interessar ao orientador, tem que ter essa interseção. E o Google Acadêmico ele ajuda nessa questão de leitura, de pesquisa de artigos. Eu sempre recomendo a pesquisa
em base de dissertações, teses, TCCs, artigos. E entendam uma coisa, né? Você não precisa, no caso de um TCC, trabalho de conclusão de curso, nível de graduação, você não precisa inventar a roda, você não precisa fazer uma coisa assim, né? Nossa, vou inventar do zero aqui. Não. Lembra que a ciência é um processo evolutivo. Então você faz um pouquinho, alguém vai e faz um pouquinho com base no que você fez, e isso vai, né, os elementos vão se conectando e a ciência vai evoluindo. É dessa forma que funciona. Então, se você, em alguns casos, pegar uns trabalhos de conclusão de curso, é uma dica interessante também, e você olhar assim, normalmente tem, né? Sugestão de estudos futuros. Você vai lá e vê várias sugestões de estudos futuros. É interessante também. Porque, às vezes, no estudo futuro, já tem um estudo para você começar. Alguém já deixou, falou, olha, tem essas brechas aqui que outra pessoa pode estudar. E assim a ciência vai evoluindo. O Google Acadêmico ele ajuda nesse processo o seguinte, por exemplo, você bota aqui entre aspas, vou colocar logística reversa, tá? Entre aspas, justamente para você ter uma busca o mais assertiva, o mais precisa possível. Aí você bota aqui a logística reversa, olha o que vai aparecer aqui, ó. Você tem até condições de mudar aqui o período, né? Período específico, páginas em português, e aparece várias coisas aqui. Eu posso, inclusive, pegar desde 2022. Ah, tem uma outra dica importante. Pesquisa, na minha visão, tá? Dando aqui minha percepção, por experiência também, a pesquisa, a menos que sejam conceitos, né? Só se for um livro clássico, um artigo assim que eles falam que é o estado da arte, né? Um artigo inicial, mas o ideal é os últimos 5 anos. Esse que eu recomendo aos meus orientandos. É os últimos 5 anos, tá? Então, artigos publicados, trabalhos publicados nos últimos 5 anos. Teria que pensar aqui para a gente de 2018 para cá, vamos considerar lá 2017 para cá. Aqui, por exemplo, ó, tem um artigo, tem alguns artigos aqui. Aqui nessa primeira página aqui, você faz uma leitura exploratória. Você começa a perceber no Google Acadêmico, existem outras bases, depois eu vou mostrar outras bases também, mas você vai começar a perceber que tem temas que estão sendo mais abordados dentro, e tem aspectos, na verdade, que estão sendo mais abordados dentro daquele tema que te interessa. E você começa a ler, começa a fazer uma leitura exploratória. E você vai começar a perceber, e é importante um tema que o orientador esteja pesquisando, que ele já está mais a par dessas lacunas, dessas brechas que tem, o que falta estudar, o que é interessante a gente continuar estudando. Lembra dessa questão da evolução da ciência. Então, o teu orientador é importante que ele tenha know-how, experiência nessa pesquisa que você está realizando. Mas, claro, você tem que ter afinidade com ela também. Então, aqui você pode fazer uma pesquisa bem ampla, né? Fazer uma leitura, algo bem exploratório nessa primeira página. O que surgiu aqui, ó, nessa primeira página? Você vai lá, pega e faz uma leitura, né? Olha a estrutura do artigo, vê os temas que estão sendo abordados. Aqui, ó, descarte de medicamento. Ó. Aqui, de novo, ó, logística reversa de medicamento. Então, isso está sendo mais abordado dentro de logística reversa. Talvez seja um tema seja dentro da logística reversa, né, é um aspecto interessante a ser estudado. Lembra que vai do geral para o específico, tá bom, pessoal? Então, esse foi o meu primeiro vídeo. A gente começa aqui a engatinhar e a desmistificar essa questão do TCC, pessoal. Bom, um abraço e vamos aí dar continuidade a esses novos temas também dentro do canal.